Então, passando agora, se o senhor me permite, ao tema da Catalunha, né? Nós tivemos aí um referendo realizado aí nesse final de semana. Dizem que 90% dos catalães, ou dos eleitores catalães, ou daqueles que foram para as urnas, há uma mudança aí de narrativa, dependendo do veículo que você escolhe para acompanhar, mas 90% do resultado das urnas apontou para uma separação por parte da Catalunha do restante da Espanha. Primeiro, gostaria de perguntar para o senhor, o que significa esses 90% exatamente? Ítalo, eu vou explicar o que é que aconteceu na Catalunha. Não houve um referendo na Catalunha. Houve uma farsa que se chama, que o governo autonómico da Catalunha chama de referendo, que é um referendo ilegal, que não cumpriu as obrigações de um referendo de controle das autoridades e cujo resultado é totalmente arbitrário. Foi apresentado e há inúmeros dados que mostram que ele foi falsificado e que não há nem a certeza de quantas pessoas votaram. Além disso, esses 90% seriam apenas, nós vamos ver o seguinte, os números dados pelo governo autónomo da Catalunha passam os 100%, aqui no jornal espanhol. Então veja o grau de fraude que há nisso. Mas não é só isso. Os 90% são de 2.260.000, creio eu, votantes que eles dizem que votaram, que não há como provar isso aí. E, portanto, eles seriam 90% de menos de 40% de eleitores. E, portanto, isso não representaria nem de longe a Catalunha. Mas não são, esses números são totalmente fictícios. Eu vou depois apresentar aqui os dados concretos, o que é que aconteceu, por que é ilegal o plebiscito e o referendo, e o que é que se está querendo com isso. Se você me permite, eu gosto muito quando analiso notícias e quando analiso noticiários e repercussões nas redes sociais, eu presto muita atenção sobre a reação psicológica das pessoas. E eu vi, inclusive nos meios conservadores, pessoas aplaudindo, nossa, 90% da Catalunha quer separar da Espanha. E a impressão que ficou é o seguinte, que houve um Estado central ditatorial, que é Madrid, o governo de Madrid, um governo ditatorial, por acaso um governo conservador, né? Repressor, que mandou a polícia bater em todo o mundo e que quis esmagar o direito legítimo dos catalães se pronunciarem num referendo e não quis deixá-los votar. Ora, tudo isso é falso. Tudo isso é falso. Bom, e mais ainda, que no fundo, como dizem os governantes da Catalunha, que a repressão, no fundo, quer impedir a democracia. Bem, essa é a versão, e é muito curioso que a mídia bem esquerdista está toda fazendo eco a essa versão. Eu aqui, se você me permite, eu vou fazer uma recomendação para as pessoas, uma recomendação amiga para certas pessoas. Antes de se pronunciarem sobre um tema, tentem se aprofundar no tema. E quando as pessoas virem que a mídia esquerdista está fazendo um louvor muito grande a uma coisa, desconfiem. E quando quem realizou esse fato como referendo é gente de extrema esquerda, desconfie ainda mais. Bastava ver que ontem um dos homens que estava apoiando o referendo da Catalunha era o Nicolás Maduro, um ditador da Venezuela. Quando a pessoa vê o Nicolás Maduro apoiando uma coisa, todos os alarmes se acendem. Bem, mas as pessoas, infelizmente,
são muito precipitadas e já vão se pronunciando sobre as coisas e geram confusão. E eles não percebem, muitas vezes, que nós estamos lutando contra máquinas de desinformação gigantescas. Não é só no Brasil, é fora do Brasil também. São máquinas gigantescas de desinformação. Bem, o que é que realmente aconteceu na Espanha? A Espanha tem... eu não posso agora ficar aqui dando uma explicação assim, exaustiva, porque não teríamos tempo, mas rapidamente. A Espanha tem uma Constituição parecida com a República Federal Alemã, portanto, uma Constituição de autonomias, de federação. Dentro, a Espanha sempre teve regionalismos legítimos, aliás, alimentados pela unidade católica da Espanha, que, entretanto, alimentava esses autênticos regionalismos. Bom, regionalismos autênticos que a esquerda e os liberais, no tempo, por exemplo, da Revolução Industrial, atacavam brutalmente, porque diziam que eram fonte de tradição, fonte de atraso, fonte de apego ao passado, e que era preciso acabar com isso tudo e era preciso acabar com os regionalismos. Bom, evidentemente, essa pressão sobre os autênticos regionalismos, a uma certa altura, fez com que os regionalismos renascessem. A esquerda, então, viu a oportunidade de começar a manipular o regionalismo, não pelo seu lado autêntico, mas instilando nele sentimentos de desagregação da nação espanhola. Em concreto, na Espanha, a Catalunha é a região que tem mais autonomia. E essa autonomia foi garantida na Constituição de 78, eu não vou agora me pronunciar sobre ela, se ela é boa, se não é, mas enfim, a Constituição de 78, que foi em boa parte redigida por catalães, juristas catalães, ela já teve uma autonomia assegurada dentro da Constituição. E a região autónoma da Catalunha tem uma coisa chamada o Estatut, que é uma espécie de constituição própria da Catalunha. E esse Estatut foi aprovado em 1979 e creio que em 2006 ele foi reformado, dando ainda mais, reforçando mais a autonomia da Catalunha. E o governo da Catalunha é um governo autônomo, que tem uma série de prerrogativas, umas que são codivididas com o Estado Central, outras que não, não dá, enfim, há algumas questões de impostos que são para a própria Catalunha, outros que são para o Estado espanhol, enfim. Então, nos termos da Constituição espanhola, só pode haver um referendo só pode ser convocado pelo governo central ou pelas cortes espanholas. Portanto, o governo da Catalunha não tem autoridade para convocar esse referendo. Isso é uma das ilegalidades do referendo que foi convocado. Nós vamos ver, e eu também chamo a atenção disso, que a ilegalidade não é só diante da Constituição Espanhola, é diante do próprio Estatuto da Catalunha. O governo voltou-se contra a própria Constituição da Catalunha. Portanto, a ilegalidade é total. Total. Isso tem uma razão de ser. Bom. Depois, outra coisa. Nos termos da Constituição Espanhola, se vamos imaginar que uma região quisesse se separar e tornar independente da Espanha, como eles dizem que a Catalunha quer. Como na Constituição Espanhola está dito que a soberania repousa no povo espanhol, esse referendo teria que ser feito em toda a Espanha e não apenas na Catalunha. Não sei se isso está claro. Então, esse referendo nunca podia ser feito apenas na Catalunha, mas tem que ser de toda a Espanha. A Espanha tem que aceitar ou não essa separação. Bom, vamos mais um passo. As cortes, que são o Parlamento,
votaram contra a realização desse referendo por ser ilegal. 71% dos deputados foram contra. 71% dos deputados foram contra. Então, não há dúvida nenhuma de que o poder central, as cortes espanholas, que representam todas as regiões, inclusive a Catalunha, disseram não ao referendo. Se eles disseram não ao referendo, tudo que a Catalunha fizer é ilegal, né? Mas há mais do que isso. Na Espanha, você deve se lembrar, houve recentemente várias eleições legislativas por causa de não se atingir os necessários maiorias para governar a Espanha. E na última, que foi bem recente, tanto o PP, que é o partido que está no governo do Mariano Rajoy, o Partido Popular, como o PSOE, que é o Partido Socialista Obreiro Espanhol do Sánchez, como o Partido Ciudadanos, que são os 3 maiores partidos da Espanha, e que têm uma ampla maioria nas cortes espanholas, esses 3 partidos tinham explicitamente nos seus programas de que não queriam qualquer divisão na Espanha, nem separação, nem secessionismo na Espanha. Portanto, os espanhóis votaram nisso. Não sei se está claro. Quer dizer, como falar em democracia se a democracia não está sendo respeitada? Bom, qual é o partido que está trabalhando, fora os partidos lá da Catalunha, qual é o partido nacional na Espanha que está fazendo, alimentando essa coisa toda? É o partido do Podemos, financiado pela ditadura do Chaves, como já foi provado na Espanha à saciedade. Esse partido de extrema esquerda é que está apoiando esse processo. Bom, os catalães não, veja bem, a minoria catalã independentista, porque esse é outro problema que nós vamos ver na frente, há uma certeza absoluta, e por isso eles queriam fazer esse referendo de modo ilegal, que a maioria dos catalães não apoia a independência, nem apoia esse processo independentista. Então eles dizem o seguinte: não, nós precisamos superar a Constituição, nós precisamos superar a autonomia que já temos e ir para a independência. Mas por quê? Quem é que disse que precisam? E por quê? Qual é o sentido? Bom, para haver essa separação era preciso haver uma modificação da Constituição espanhola e era preciso que todos os espanhóis votassem uma câmaras constituintes e modificassem a Constituição. Bom, o Tribunal Constitucional, que foi consultado sobre a convocação do referendo, disse a mesma coisa, que o referendo diante da Constituição era ilegal e que, portanto, não tinha validade, não podia se realizar. Depois outra coisa, eu disse isso antes, mas acabei cortando as informações, que só o Parlamento e o governo espanhol têm o poder de convocar um referendo. Ora, o referendo foi convocado pelo Decreto da Generalitat, que é como se chama o governo da Catalunha, o governo autónomo, ao arrepio de toda a ordem constitucional. E eles aprovaram, junto com a convocação do referendo, 2 leis. Uma chamada de desconexão e outra de transitoriedade para a República. Ou seja, dizendo que caso houvesse uma vitória do sim no referendo, caso houvesse isso, eles já votavam essas leis. Essas leis também foram aprovadas de modo ilegal no Parlamento da Catalunha. Por quê? Porque eles não obtiveram 2/3 dos votos que são necessários para aprovar essas leis. Então, veja o seguinte, é um conjunto de ilegalidades não apenas contra as leis gerais da Espanha, mas contra as leis do próprio Estatuto da Catalunha. E outra coisa, eles descumpriram um requisito essencial para a aprovação dessas leis, que é a vigilância prévia do Conselho de Garantias Estatutárias. O que é esse Conselho de Garantias Estatutárias? É uma espécie de Tribunal Constitucional da Catalunha. É
é obrigatório que haja uma vigilância prévia à constitucionalidade dessas leis. Isso também não foi feito. Então, quer dizer, nós temos propriamente o que está sendo chamado na Espanha um golpe de Estado promovido por uma minoria catalã, radical de extrema-esquerda, ou como outros chamam, uma sedição. Bom, depois outra coisa. Essas leis e essas convocatórias são leis ordinárias que não podem se opor nem ao Estatuto da Catalunha, que é a Constituição da Catalunha, nem à Constituição Espanhola, porque é uma lei ordinária, né? Agora, mais interessante, eles falam de autodeterminação dos povos. Na Espanha tem cerca de 500 professores de direito internacional, 400 professores de direito internacional da Espanha, 50 dos quais da Catalunha, escreveram um manifesto mostrando que, diante do direito internacional, tudo que o governo catalão está fazendo é ilegal, porque não há nenhuma figura no direito internacional que acolha as pretensões independentistas do governo da Catalunha. Eu acho que isso tudo é muito importante para a gente ver o seguinte: nós estamos assistindo a um ato de anarquia completo, de contestação de todas as leis e instituições em nome da democracia. Bom, só para ter uma ideia, o que é que seria a Catalunha se declarasse independente? A lei da ruptura pressupõe o seguinte: a Catalunha passa a ser uma república. Em 6 meses ela convoca uma Assembleia Constituinte, ou seja, as pessoas votam para ter uma Assembleia Constituinte. Em 6 meses mais é elaborada a Constituição e há um referendo à Constituição da Catalunha. Logo a seguir, há eleições gerais para o Parlamento da Catalunha. O presidente da Generalitat, que é hoje o presidente da região autónoma, passa a ser o presidente da República da Catalunha. Haverá uma reestruturação do poder judiciário, isto é muito importante, que passará a estar submetido ao executivo. Ora, isso é um Estado chavista. Portanto, nós estamos vendo, por trás da independência da Catalunha, nascer um Estado chavista, republicano, contra a monarquia espanhola, como nós vamos ver depois, e portanto, o nascimento de um Estado chavista com a esquerda controlando. Isso é extremamente importante. Bom. É importante lembrar, desculpa cortar o senhor, mas é importante lembrar que a Catalunha ela é a região mais rica da Espanha, efetivamente a região mais rica, né? E há um outro problema, não sei se o senhor vai comentar sobre isso, mas hoje a Espanha ela tem uma dívida pública comparado ao seu PIB, algo em torno de 100%. Né? E com a saída da Catalunha, se a Catalunha não aderir nenhuma parte dessa dívida, a dívida da Espanha passa a ser algo em torno de 120%, 130% do seu PIB. Ou seja, realmente não consegue pagar, né? Isso ofende alguns tratados, inclusive a Espanha já assinou, né? Então, há uma situação assim bastante clara de uma intenção de desestabilização por parte desse movimento de esquerda separatista, muito claro. Caro Ítalo, eu ia dar esse ponto, mas já que você tratou, eu vou aqui frisar uma coisa. É que nessa lei está pressuposto que todos os bens do Estado espanhol que estejam na Catalunha serão apropriados pelo governo da Catalunha. No futuro, o Estado independente da Catalunha. Mas há mais. Não fica claro se eles vão pagar a dívida deles ao Estado Central, porque eles estão endividados com o Estado Central. E o Estado Central, eles devem 75 bilhões de euros ao Estado Central. Então, isso pode ser um calote no Estado Central da Espanha, entende? E isso vai na linha do que você estava dizendo. Bom, depois uma coisa que é importante é o seguinte: o exército espanhol não terá mais jurisdição sobre a Catalunha, ou seja, e eles não falam de criar forças armadas, a Catalunha passaria a ser um Estado, como a esquerda sonha, sem forças armadas.
Isso é uma coisa sem muita explicação, né? Até agora. Bom, eu agora vou mostrar aqui por que é que interessava aos independentistas caminhar pela ilegalidade. Primeiro tem uma razão maior, que é uma espécie de destruição das instituições. Não há respeito à Constituição, não há respeito às leis, não há respeito às leis da própria Catalunha e não há respeito ao próprio Parlamento da Catalunha. Aliás, um fato muito importante e grave é que a polícia da Catalunha, chamada os moços da esquadra, se recusaram a cumprir as ordens do governo central. E foi isso que criou enfrentamentos com a Guarda Civil e a Polícia Espanhola, que foram para assegurar a ordem na Catalunha. Portanto, muitas das desordens que houve foram provocadas pelos independentistas, como provocação. Para quê? Para depois espalhar pelo mundo imagens da polícia espanhola reprimindo, entre aspas, quando eles criaram as confusões. Mas por que é que interessava também, no ponto de vista prático, aos independentistas um referendo ilegal? Porque eles sabiam que um referendo legal eles perderiam. Porque mesmo nas últimas eleições para o Parlamento da Catalunha, os independentistas perderam cadeiras no Parlamento. Eles sabem disso. Eles sabem que não têm apoio da maioria da Catalunha. Portanto, eles estão jogando com um pseudo-sentimento independentista que eles sabem que não existe. Outra coisa, se eles fossem fazer um referendo legal, que não podia ser feito só na Catalunha, mas imaginemos que pudesse, esse referendo não podia ter só duas hipóteses, como eles puseram, sim ou não à independência. Por quê? Porque na Catalunha há os que defendem a independência, há os que é uma opção cada vez mais em declínio, há os que defendem a continuidade de uma comunidade autónoma como é a Catalunha, há os que defendem um Estado dentro da Espanha Federal e há os que pura e simplesmente querem que a Catalunha seja regida pelo Estado Central na Espanha, que é uma minoria de 5%, 10%. Mas, portanto, se você dividir essas hipóteses todas e apresentar isso num referendo, isso é muito mais autêntico do sentimento do povo da Catalunha do que dizer sim ou não à independência. Portanto, todas as coisas que eles fizeram tinham interesses em ser uma coisa obscura que eles pudessem depois arvorar para o mundo inteiro. Eu estou vendo muita gente impressionada. Nossa, 90% dos catalães. Mas que 90%? Isso é uma ilusão. Bom, eles não podiam ser confrontados com o rechaço da população, né? Outra coisa que os jornais falam pouco é que nestes dias houve grandes manifestações por toda a Espanha a favor da unidade espanhola e contra as minorias independentistas da Catalunha. E essas manifestações se deram, inclusive, na Catalunha. Inclusive, muitos municípios da Catalunha não aderiram ao plebiscito. Ao plebiscito não, ao referendo da independência. Então, o que nós estamos vendo é uma manipulação tremenda do que aconteceu. Bom, agora eu daria só aqui, antes de nós passarmos a outra parte, eu daria só aqui os lados concretos. Como o referendo era ilegal, o governo da Catalunha mandou imprimir na clandestinidade as cédulas para fazer o referendo. Agora, quem controlava essas cédulas? Eles mesmos. Porque era tudo ilegal, era tudo clandestino. Quem sabe o número de cédulas que foram impressas ou não foram impressas?
Ninguém sabe. Era tudo clandestino. As urnas também eram clandestinas. E houve denúncias de muitas urnas que chegavam aos lugares da votação e já estavam todas cheias de papeletas de votação, já como se muita gente já tivesse votado. Bom, como a polícia espanhola e a Guarda Civil fecharam muitos dos centros de votação por ser um referendo ilegal, eles realizaram o referendo em lugares desconhecidos. Em colégios, por exemplo, em colégios que não estavam marcados para ser lugares de voto. Então, quem controlou isso? Depois, o seguinte, não havia as listas dos votantes e eles, a uma certa altura, puseram um sistema informático em que qualquer um, está no jornal ABC, qualquer um, sem provar que era da Catalunha, sem provar nada, votava. Depois houve muitos grupos de cidadãos que provaram com fotografias as pessoas votando em mais de um lugar. Quer dizer, então, o que equivale os resultados apresentados pela tal Generalitat? E a proclamação de que 90,9% votaram, 90,09% votaram a favor da independência. Bem, eu acho que eles puseram um pouquinho votando contra, que era para não parecer plebiscito na Coreia do Norte, né? E aí ia ficar um pouco mal. Mas eu quero mostrar outra coisa que também é muito importante. Em todas as eleições europeias, também aqui também é assim, ou devia ser assim, porque na última eleição não foi assim. Em todas as eleições, desde que fecham as urnas, começam as contagens. E você vai vendo, minuto a minuto, as contagens evoluindo. São as secções de voto fecham, dão os seus números, vão para uma autoridade central, que não houve nada disso. Não houve apuração nenhuma e, de repente, o governo chegou com um papelzinho e dizia já estão apurados 90 e tantos % dos votos e a vitória é do sim. Quer dizer, não sei se dá para perceber que tudo foi uma fraude. Os espanhóis estão chamando uma burla. Não houve referendo. Houve uma burla fingindo ser um referendo contra todas as leis, contra todas as práticas, etc. E o jornal aqui, ABC, faz os cômputos dos números e diz o seguinte: é muito interessante que os cômputos dos números oferecidos pelo governo da Catalunha dão 100,88%, as somas de todos. Ou seja, os que votaram sim, os que votaram não, os que votaram em branco e os nulos. Então, é uma matemática interessante, assim, da esquerda, né? Eles são bastante democráticos e, para ser bastante democráticos, têm 100% a mais. É mais do que 100%. Eles superam a democracia, né? Bom, mas falando em democracia e falando em eleições duvidosas, nós temos aí algumas informações, né? O Datafolha, aliás, a Folha de São Paulo, né? Ela publica as duas informações, né? Por um lado, a maioria da população quer o Lula preso. Por outro, o Lula está na frente das pesquisas de voto. Aí eu pergunto, bom, existem pessoas que querem ele preso e presidente ao mesmo tempo? É paradoxal, né? Então, eu antes de entrar na paródia das pesquisas sobre o Lula, que estão mais ou menos como essas coisas aqui da Catalunha, eu queria só dar 2 pontos importantes sobre a Catalunha. O papel importantíssimo do clero esquerdista na promoção dessa rebelião na Catalunha. Ou seja, uma vez mais aparece como motor disso aí o clero de esquerda, o que levou o governo da Espanha a fazer um protesto oficial diante do núncio apostólico pela participação de clérigos de esquerda nisso aí. E a outra coisa é o seguinte: qual é a meta desse pessoal de esquerda? Eles, na Revolução Cultural, eles querem a destruição do Estado e das instituições do Estado. E, portanto, a proclamação de uma República Catalã
de maneira totalmente ilegal e arbitrária, seria o começo do desmonte da Espanha. Eu digo-lhe mais, começo do desmonte da monarquia espanhola, porque a monarquia acabaria por ruir dessa maneira. E outra coisa, não se esqueçam que esse governo foi cúmplice do atentado islâmico. Eles receberam informações internacionais, inclusive da CIA, de que haveria um atentado em Barcelona, em Las Ramblas, e disseram que não deram credibilidade aos serviços secretos americanos. Ora, isso quer dizer o seguinte, eles foram cúmplices porque o atentado ocorreu, né? E nas manifestações que houve pelos mortos da Catalunha, em que estava presente o rei, os independentistas se meteram no meio e usaram a manifestação contra o terrorismo para gritar a favor da independência e gritar contra o rei. É só para dar esses elementos. E eu queria só mostrar aqui uma coisa, que é o seguinte. Este livro é um livro que foi escrito em 1988 por uma comissão de estudos da TFP espanhola e de várias TFPs sob a orientação do professor Plínio Correia de Oliveira. Neste livro, as pessoas podem procurar um capítulo que fala longamente, um estudo bem alentado sobre essa questão das autonomias, que está na página 215 desse livro. Bom, e este livro foi uma denúncia pioneira em 1988 sobre o processo político da revolução cultural em todos os campos, desde o campo moral até o campo das instituições, etc. E uma das denúncias era exatamente a questão das autonomias, pulando para a destruição dos Estados, rumo a uma Europa que se esfacelasse as suas nacionalidades.